Alô amigos, você está no Strike Canal. Eu sou Eduardo Bonadia, que apresento e dirijo o canal, e a vinheta que é feita pelo grande Chris Cato. Nesta nova edição do Strike Canal, o entrevistado é a banda Silver Mammoth, que este aqui é o seu terceiro álbum, Mindlomania, e nós vamos conversar aqui sobre a história da banda desde o início, né, que eles já têm um histórico bacana dentro do rock nacional, do hard rock nacional, né, e vocês vão ficar sabendo muito mais aqui com o grande Marcelo Izzo, vocalista, e o baixista Chacal. Então fique com eles no canal, no Strike Canal, que é um canal feito de um fã para os fãs, e que o entrevistado é o importante, não o entrevistador. Valeu! Alô pessoal, mais uma entrevista, e quero agradecer hoje especialmente ao Marcelo Izzo, o vocalista, e o Chacal, baixista da grande banda que é o Silver Mammoth. A pronúncia tá certa? Silver Mammoth. É, Mammoth, é difícil, eu acho meio difícil para falar, mas eu acho que eu acertei. Bom, eu quero agradecer eles, né, por estarem aqui, tal, mais uma edição aqui no Home Sweet Home Studios em Sorocaba, que nada mais é que a sala da minha casa. Bom, antes do Silver, né, o Silver foi formado em 2010, como muitos já sabem. Queria saber o que vocês faziam antes de 2010, né? Vocês já mexiam com música? Qual que era o lance de vocês, qual era a profissão de vocês e como surgiu a ideia da banda e do próprio nome da banda. Primeiramente, Edu, é um prazer estar aqui com você, é uma honra estar aqui participando do Strike Canal. E... Quer falar, Chacal? Fala, o que é? Fala um pouco. Então, tá bom. O Silver, ele foi formado, a história, a gente... Chacal, para quem não conhece, é meu primo, né? E a gente desde molequinho, 12 anos, 13 anos, a gente já iniciou aí essa maratona do heavy rock, do rock and roll. E às vezes a gente se reunia para fazer uma brincadeira, tocar uma música ou outra. E começou assim, em 2010, tem o meu filho, o Theo, que não está aqui, que estava tocando guitarra, a gente reunia com o Léo também. E um baterista amigo dele, e a gente ia para um estúdio e ficava brincando. Aí eu tive a ideia de falar, pô, acho que tinha escrito uma ideia de uma música que foi do Natural Love, e aí mostrei para um parceiro, um amigo, e aí falei, cara, vamos musicar isso aqui. Aí a gente fez, eu e ele, e essa música ficou pronta. Aí eu mostrei pro Chacal e pro Theo, que aí o pessoal curtiu. Aí teve a ideia de profissionalizar, e aí, pô, como vai se chamar o Silver Mammoth? Aí a ideia principal era chamar só Mammoth, Mamute. Mas aí descobrimos que já existia o Mammoth lá, né? Aí tive a ideia do Silver, né? Prata, Mamute prateado. E aí eu continuei esse processo de composição do primeiro álbum, e a gente conseguiu lançar. Ela se profissionalizou como banda autoral em 2012. De 2010 a 2012 a gente ficou fazendo com a maioria das bandas, tocando covers e tudo mais. Uhum. Em 2012 saiu o primeiro álbum com o nome, o título não tem um nome, é próprio Silver Mammoth. E a partir daí a história que você já conhece, a banda já tá indo para 6, 7 anos, e a gente já fez 3 álbuns e mais os singles, e já participou de várias coletâneas. Mais ou menos essa história. Quer refazer? Em 2013, né, você já comentou, saiu o primeiro álbum, né, auto-intitulado, que para mim é um belo cartão de visitas, já uma boa, não é
sim, tá definido o som, né? Já mostra uma nova cara, assim, fora dos padrões, né, que se criaram, na estética do rock, do heavy metal, né, dessa época, dos anos 90, 2000 pra cá, né? Ou o cara faz um som muito metal melódico, muito tralala, como eu costumo dizer, muito metal fadinha, ou foi uma coisa muito vocal de cabrito berrando, de Rottweiler gritando, do metal extremo, né? Vocês vieram com uma proposta assim de fazer hard rock, mas o hard rock que o pessoal não entenda mal, não é o hard rock farofento, né? Farofeiro dos anos 80, é o hard rock dos anos 70, né? Aquela praia dos anos, não é uma coisa que soa datado, mas é uma influência totalmente bebendo na fonte dos anos 70, que eu acho assim estupendo, né? Que também é eu nasci eu cresci nessa época, né? Então, o primeiro álbum de vocês, assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, porra, que legal, foge desse padrão, que a gente começa a ficar saturado. Estando dentro desse meio, assim, na parte da mídia, né? De escrever matéria, de contratar a banda, você fica meio... apesar de gostar de muitos estilos, né, você fica meio saturado de ouvir sempre as mesmas coisas, assim, né, vira um padrão de dentro de alguns subestilos, pelo menos. E pra mim foi assim uma renovação. Eu curti pra caramba e assim, eu gostei mais das músicas mais lentas do disco, das mais melódicas, do que das músicas mais pesadas. Eu particularmente gosto de algumas músicas assim que muita gente vai, né, vocês vão... Natural Love, a Ballad of Southern Gypsy, que eu acho muito legal, a Reality of Good Man, a Silver Mammoth e a Painita Baby. Essas são as minhas músicas preferidas no disco, não as mais pesadas. Para quem não sabe, as duas primeiras músicas que abrem o álbum são bem pesadas, né? Mas eu não curti tanto quanto essas, porque trazem um som diferente. E agora, você me diz, como que foi o processo de produção, de composição e de gravação do álbum? Uma coisa que me chamou a atenção também, né? Que um grande bro meu, o Ricardo Paronchi, que eu conheço desde a época do Destra, né? Dele ir dos tempos, tal, um cara que eu gosto, compôs contigo a maioria das músicas. Como que surgiu tudo isso que eu falei, assim? Como que deu toda a gravação, a composição? Boa pergunta. A ideia, as minhas influências, eu sempre digo que o que mais me emociona na música é o que foi feito de 65 até 77, 78, embora eu goste muito das bandas de heavy metal dos anos 80 e tudo mais. Então a ideia, eu curto muito aquele hard blues que começou com Cream, com Experience, e foi passando pela psicodelia do Jefferson Airplane e tantas bandas que teve ali em 68, 69. E aí foi quando estourou todas aquelas outras, os mais famosos, o quinteto, que é o Zeppelin, o Purple, o Sabbath, o Ryan Hipp e o Grand Funk, mas também você tinha Blue Cheer ali, você tinha tantas outras bandas surgindo naquela época, e é a nossa maior influência. A ideia de fazer esse disco, o primeiro disco do Silver, era fazer um disco que não tivesse uma característica de dizer, não, é rock progressivo, é rock psicodélico, é hard rock, é rock and roll, que tivesse um pouquinho de cada. Então, um disco, você vai encontrar nesse disco, como você mesmo citou, uma música como uma ballad, que é uma música dançante, você vai encontrar um punkzinho rock, porque esse disco teve uma produção muito, muito orgânica e muito assim, que soasse como se você estivesse fazendo uma jam ao vivo, não teve aquela produção de estúdio com efeito, com muitas situações. Então foi saindo naturalmente. E a ideia era fazer, a gente abre com Trojan War, que é uma música pesada, que fala dos reis de Troia e tudo mais, depois tem um punkzinho, e aí tem uma balada na linha Whitesnake, tem uma progressiva na linha Ryan Hipp, como a The Reality of a Good Man que você falou, com aquele sintetizadorzinho, e aí você tem uma Painita Baby, que é uma música psicodélica, embora lenta. Então a gente teve essa ideia de fazer um álbum que não caracterizasse muito, é isso. A ideia para o primeiro álbum foi assim. Você citou o Ricardo,
o Ricardo Parron, que eu conheci o Ricardo há um tempo atrás, e a gente conversou dessas ideias, e ele é um baixista maravilhoso, um músico muito bom, e eu falei, cara, vamos, você não quer, vou escrever, a gente vamos fazer junto isso, e ele participou, me ajudou muito nesse primeiro disco, e fez muita parte de melodia dessas músicas todas aí. Então o primeiro disco a gente foi criando, e aí foi gravando, e levava para o estúdio, o Chacal fazia parte dele, criava, que nem o baixo de Silverman, que eu sou apaixonado, a criação do Chacal ali, e o Theo também participou, gravou as guitarras, tudo, e aí a banda participou das gravações, tudo, então foi mais ou menos assim que surgiu o primeiro álbum do Silverman. Uhum. Muito legal. Eu, inclusive, já comentei contigo... O Chacal, ele é caladão assim, ele não fala... É tipo, geralmente bateria é assim, meio calado, né? O Chacal é meio caladão também. Não, beleza, não tem problema. Até tinha comentado contigo que a primeira vez que me apresentaram a banda, me apresentaram numa loja da Galeria do Rock em São Paulo como heavy metal. Se eu tivesse comprado o CD naquele momento como heavy metal, eu não teria gostado do álbum. Mas acho que tudo tem o seu momento certo, e quando eu ouvi no momento certo, eu me apaixonei, né? Ainda mais que já existiam os 3 álbuns da banda, então você pega a obra, né? Todas as obras, você fala, puta que banda legal, cara, é só isso que eu posso falar, né? Eu gosto muito de todos os 3 álbuns da banda, então é só comentário. E o Pride Price, né? Foi lançado em 2014, sim, sim. Você vê um belo, eu particularmente vejo um belo aprimoramento musical, né? Amadurecimento, né? Mais teclados, uma coisa que sempre fez parte da banda, mas apareceu bem mais, assim, uma coisa mais up, né? E é uma formação um pouco diferente, né? Com uma segunda guitarra, né? E como foi essa mudança, assim, a mudança... A gravação desse foi mais fácil, foi mais complicada, e como começou a aceitação no público, se existe o público começou a ver a banda, não sei, né, como reage o público atualmente. Na verdade eu não sei como é o público atual do rock. Eu não vivo na cena assim para poder falar. Da mídia, né, como que foi a aceitação desse Pride Price quanto as diferenças, as mudanças, assim, e tudo mais. O Pride, Preço do Orgulho, né, foi o Theo, meu filho, ele participou muito das composições desse álbum, praticamente foi mais eu e ele, o Chacal, que participou mais à frente. O Gerson Reis, o Gersinho, se estiver vendo aí, um abraço, mora hoje na Califórnia, nos ajudou bastante, o batera. Uhum. E o Léo, outro guitarrista também, que também fez parte desse álbum. As letras são bem mais políticas do que o primeiro álbum. Aí a gente fala da ganância, fala de toda essa situação do poder da grana que sacaneia, que... Você tem uma música que abre esse disco, o Cine Mass, que é Pecando em Massa, que fala justamente sobre instituições religiosas que fazem aquela lavagem cerebral e tudo mais. A gente questiona algumas situações, a própria Pride Price, que é a música do Theo, e a gente também mesclou com algumas coisas, como a Bitter Moo or Honey Moo, que é uma música... que muita gente vai dizer, pô, é uma guitarra meio Mark Knopfler, meio um ladinho meio Dire Straits, baixa um pouco o tom, e tem também alguns punks rocks, mas esse disco ele já teve um conceito de teclado maior, que foi o Rafa que fez, meu parceiraço, compositor Rafael Agostino, toca hoje no Arnold Down. Eu falo que ele é do Silverman também, porque ele tem uma paixão muito grande pela banda, e sempre a gente está em sintonia. Então o Pride Price ele teve um toque mais progressivo, como a música que foi Mozart Vendaval, que é uma música de piano e voz só, que a ideia era fazer isso. E a última música, que até fui eu que gravei a parte de cordas dessa música, que não deixaram fazer a simbologia, que a ideia era a paz de espírito, porque Mozart conta a história do funeral de Mozart,
E teve aquele fundo que termina o disco, que era justamente chuvoso, da forma que ele morreu, sozinho ali, aquela situação. E não deixaram a gente colocar, eu tive que colocar um nome alemão, que na tradução em português é Paz de Espírito. Esse disco, ele começou a ter interesse da gravadora, que entrou em contato, que a capa foi feita pelo Carlos Fides, que é o mesmo que fazia Noturnal e algumas outras bandas aqui. E a arte foi dele. E tinha também um recital de um poema que eu fiz com o Chacal. E a gravadora entrou em contato, e a partir daí a gravadora começou a se interessar, que isso é assunto para o próximo álbum. Então o Pride, ele já deu um plus, já deu um pouquinho, elevou um pouquinho o Silver, para que as pessoas conhecessem um pouco mais da banda. A gente obteve alguns reviews em revistas, e a partir daí a banda já começou a ser comentada um pouco. Acho que o Pride já deu um grito do que seria, do que viria daqui pra frente com Silver Mammoth, né? Foi um disco que a gente fez o primeiro videoclipe. Não, a gente já tinha feito de Natural Love do primeiro disco, mas a gente fez Soldier of Prey, que é uma canção que fala sobre soldados de rapina, que fala sobre soldados, sobre políticos que fazem guerras, e os soldados que vão lá tomar tiro e dar tiro, aquela situação toda. E a gente fez um clipe, que até o Rafa participa também. E o Pride Price foi isso, foi um disco ainda independente, mas eu acho que musicalmente, a nível de produção, ele tem um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais sofisticado. Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior, é tudo gosto. Tem muita gente que acha o primeiro, porque foi feito daquele jeito, da forma que foi, mais original, mais rock and roll, e outros preferem Pride Price. E o legal de fazer música é isso, você faz a música para as pessoas, né? Então cada um tem a sua opinião. Beleza. E como é trabalhar com o seu filho como guitarrista, né? Guitarrista da banda Marcelo Izzo Júnior, nada mais o nome já diz tudo, é filho do Marcelo, né? Então como que funciona isso, né? Eu brinco para os amigos dele, que falou que eu tive ele com 14 anos, e eu falo que eu sou o irmão mais velho, né? Aí quando alguém fala, poxa, seu irmão mais velho, eu falo, o papai ainda tá, né? Eu sempre vou deixar o Chacal falar um pouco também, mas assim... Porque é tudo em família, vocês, né? Aqui é tudo em família, então é legal isso. Como que Teio, funciona? Como a gente o chama carinhosamente, Teio, ele é muito, tem uma personalidade muito forte, é muito sistemático, é de outra geração, quer dizer, o gosto musical é diferente. E acho que uma coisa que eu fiz, muita gente me pergunta isso, e é até engraçado, porque é uma coisa que eu fiz que hoje eu não faria. Porque quando a gente montou a banda, eu disse assim, ó, aqui a gente não é pai e filho, aqui nós somos uma banda. Foi a pior cagada que eu fiz, porque ele ficou com as perninhas grossas, criou asa, e tem algumas discussões. É legal porque tem assim, na minha casa existe aquela hierarquia, e ele sabe se colocar como filho nessa situação. Mas quando o lance vem para Silver Mammoth, aí tem muitas encrencas, muitas discussões, bate-boca de estúdio, assim, e o negócio não é fácil. O Chacal às vezes nem acredita, porque... Chega a criar um clima um pouco meio que pesado. Tipo aquela coisa que você fala, olha, vou deixar aqui, vou lá fora tomar uma água, assim eles resolvem aí, porque... É complicado você ter um filho, porque ele, independente dele ser o guitarrista do Silver Mammoth, quem tá ali é o pai dele. Você tá entendendo? E não tem como você separar essa questão. Então, e ele tem uma personalidade muito forte, se ele não tá gostando de tal coisa, ele não tá gostando e fala, e aí às vezes eu me estresso também, falo, você não gostou, mas você gostando, não gostando, vai ser desse jeito. Aí ferrou, entendeu? Aí toca naquele desânimo, aquela coisa toda. A coisa de influência, né? Ele vem de outra escola, né? De guitarrista, por exemplo, né? A gente sabe, o cara... Então, ele tenta trazer algo diferente pra banda. Você falou, pera, isso aqui... Mas e sabe, Edu, ele é um guitarrista que
ele curte as coisas, os guitarristas lá de trás, ele adora Thin Lizzy, ele é Kiss maníaco, né? Lindo, né? Lindo. Então, mas ele curte um Thin Lizzy, ele curte umas coisas legais, ele gosta de blues. Então, se os guitarristas que ele gosta é Gilmour, esses caras. Que a gente brinca com os solos do Marcelo, é brincadeira. Não é aquele negócio de ficar muito... Ele segura, aquele jeitinho de ficar... segurando, dando melodia pro solo. É o estilo dele tocar. E é um estilo mais retrô. É legal isso. A gente toca com 2 guitarras ao vivo. E às vezes é muito legal porque quando termina o show tem aquele social com a galera, o pessoal vai muito nele pra falar, porra, achei muito legal o jeito que você faz, seu jeitinho, isso e aquilo lá. Não tô falando porque é meu filho, eu tô falando que o Chacal tá aí, é o jeito dele. Tecnicamente, ele nem fala, ele não é nada, ele faz o jeito dele, mas o jeito dele tem um jeito próprio, é uma identidade própria. É legal isso. Quando ele gosta da música que vai fazer o solo, a gente já fala, puta, vai vir coisa boa. Eu, como fã incondicional da banda, posso falar sem puxa-saquismo, eu vi nos álbuns assim, baita evolução dele, e hoje eu sou fã dele pra caramba. No Mindlomania ele tá detonando assim do jeito que eu gosto também. Então eu falo, puta vida, garoto. Então se não tem puxão de orelha é melhor. Não sei se você vai entrar num... Um Mind é uma coisa, já é o... Já... Não, sim, já. Agora, antes de entrar nessa parte do próximo álbum, um aspecto muito forte da banda, né, que eu noto assim desde o primeiro contato que eu tive com a banda pelo YouTube. Os clipes, vocês investiram forte nos clipes, são 9 clipes, né? São 9 videoclipes. Então você fala, cara, que legal, né? Bom, claro que vocês acham muito válido esse formato, né? Porque você vê que os clipes evoluíram também, alguns contam histórias, alguns têm umas coisas bem legais. O clipe da Symptom of the Universe ficou fantástico, eu acho assim, puta clipe legal pra caramba. Eu acho até assistido essa semana, desde a semana passada, confirmou que vocês vinham pra cá e eu comecei a assistir todo dia, cara, todos os clipes. Legal. E o Symptom of the Universe eu acho muito legal, assim, né? Mas você vê que tem um capricho. Isso você acha. O público de hoje curte essa coisa de entrar na internet para ficar conhecer a banda pelo clipe. Curte também, toda essa. Né? Curte essa. Edu, eu acho que hoje as pessoas mudou muito a forma de se ouvir música hoje. Mesmo de shows. Você vê que hoje a galera prefere ficar na frente do seu notebook, no seu individual, assistindo o que ela quer assistir, né? do jeito que ela quer. E a questão do videoclipe nem foi uma questão comercial, nada disso. Eu falo isso pro Chacal, quando a gente era moleque, a gente ficava vendo aqueles programas de videoclipes na televisão, ficava vendo aquelas histórias, a gente ficava apaixonado. Então, eu sou dessa geração do videoclipe. Hoje, muitas bandas usam o videoclipe como uma forma de divulgação do trabalho, isso, aquilo lá. Mas o videoclipe pra gente é como se estivesse fazendo uma coisa que está no DNA. A gente ama o lance do videoclipe. E hoje, é difícil você fazer um videoclipe de qualidade porque custa caro fazer um videoclipe de qualidade. Né? Porque às vezes você vê, a pessoa fala, pô, eu vi um videoclipe assim, é astronômico, mas foi investido muita grana. No nosso caso, a gente tira leite de pedra, quer dizer, você tem um amigo que vai locar uma câmera legal para poder fazer o videoclipe, você tem que ceder um espaço, você tem que criar ideias alternativas sem grana para poder fazer alguma coisa que fique bacana e que dê para você fazer. Então, os clipes do Silver foi tendo essa evolução. Se você pegar o Mindlomania, a ideia da corrente, da roupa de sanatório, que foi a namorada de um amigo nosso que confeccionou, comprou lá os paninhos para fazer, porque a ideia do Mind, mente, lomania de megalomania, que é a história do disco conceitual, que é o Mindlomania, e a ideia do clipe do Rafa de fazer daquele jeito, de ter um fundo branco, quer dizer, é uma produção simples que você... Na estética do negócio, você olha e fala, puta que bacana. O Wiki Metal, acho que lançou como um dos melhores clipes esse clipe. Foi um clipe, o nosso clipe, para você ver o nosso clipe de Shine Star, que é uma balada psicodélica que você até citou no teu review, de Planet Caravan, Solitude, que é essa linha mesmo, que você matou a pau ali.
A gente fez como a gente fez aquilo, cara. No estúdio, com super criação do fechado, cara. todo escuro, com Não teve custo, luzes. não teve custo nada. nenhum, quer dizer, foi Uma extremamente pena. talento do cara que fez, um amigo nosso, o Michelzinho, um abraço, que também é o cara que faz as fotos lá nos shows, que cobre o caramba, parceiro que ajuda. Então, a gente tenta alternativas, quer dizer, as coisas que a gente tem feito são tentar ver possibilidades dentro de um orçamento muito pequeno que a gente tem. Então a gente, quando vê um trabalho pronto, você falou do Simpton, que nem quem vê Simpton, vê os figurantes e o caramba fala, cara, o cara fez um negócio aqui, contratou. É o que eu falo do Rodrigo, o cara é um mestre em edição, o que ele fez? Vamos fazer um roteiro, contar a história. E aí pessoas, às vezes muito voluntárias, pessoas que querem participar. O clipe que a gente fez de Bewitched lá no morro, subir e descer, o que a gente fez são assim, que quando acaba a gente está esgotado, mas depois você vê o resultado, nem sempre a gente acerta. Às vezes fala, puta, esse aqui acho que não poderia ter ficado melhor, como o de Sadness, por exemplo. Mas aí eu falo assim, porra, mas aí a gente vem com um outro videoclipe, como foi de Let Me Hide, de Cope, que eu acho que eu adoro assistir, que tem a Cítara lá e tudo, que foi um cara que também participou, que a gente falou, pô, quer participar do clipe, você tem que fazer um contratinho para poder fazer o clipe. É diferente de uma banda que tem um empresário que banca dinheiro, que o cara contrata uma produtora e fala, meu, vamos fazer um puta clipe, e aí você vai lá e você vai simplesmente só contar cena. Não, a gente faz tudo, a gente faz roteiro, a gente faz isso com o cara, a gente faz, como é que vai fazer com o figurino, onde vai ser gravado. Então, você fez a pergunta dos videoclipes, é uma coisa que a gente gosta muito. E eu tive uma ideia lá atrás, e eu vejo hoje muitas bandas fazendo isso, que é a história do single. Porque o que eu digo? Eu falei assim, cara, a gente antigamente como é que funcionava a indústria fonográfica? A banda ela lançava um single, começava a tocar primeiro essa música, depois que vinha o álbum. E era desse jeito, quer dizer, a gente faz com Silver justamente como era feito lá atrás, como eu aprendi a ouvir música desse jeito. E hoje a pessoa ouve música diferente. Se você fizer uma coisa muito longa, que nem você nota que a gente gosta de rock progressivo, e não é prog metal, é aquele rock, krautrock alemão, bandas como King Crimson, como Gentle Giant, Atomic Rooster, todas aquelas bandas dos anos 70 que faziam um som pesado, mas mesmo Yes, e eu vou ficar aqui falando um montão, a gente gosta disso, por isso que o teclado viaja desse jeito. Que o cara não tem paciência de ouvir. Porque o que acontece? É tudo muito rápido. Você pega um videoclipe e você mostra para um moleque, hoje, claro que não são todos, mas é o que eu vejo. Você mostra para um moleque, ele vai lá, se ele curtir, ele dá um joinha, mas ele não volta para ouvir, para assistir novamente o clipe. Passou, next, vamos pro próximo. A gente não. A gente, como a gente viveu música de outro jeito, a gente tem essa nostalgia e a gente vai morrer com isso. Até hoje você está vendo clipe de Led Zeppelin, clipe de Saba Blood Saba, ou aquele clipe correndo com a câmera alcançando, ou o clipe dos anos 80, aquele monte, quando foi a febre do videoclipe, o cara fazia um disco, já tinha que fazer um videoclipe. Eu me lembro do Rainbow in the Dark do Dio, lá no cemitério, o Last Line com o elevador caindo, Twisted Sister com aquele molequinho do professor, todas essas histórias, Quiet Riot com aquele cara na cama, começava a tocar Cama Through the Noise do Slade, que eles fizeram a releitura, e pá, aquele negócio, a gente ficava vendo, né, tudo, o Two Mans. Então, a gente viveu essa, então é muito legal fazer o clipe. Não dá para fazer como a gente queria, a nível de produção, de fazer, mas acho que o que a gente tem feito tem ficado legal, a maioria deles. Com certeza, e merece a salva de palmas do humilde fã que está aqui falando atrás da câmera. Continuando o assunto mais ou menos, né? Nós estamos vivendo um mundo digital, né? Uma coisa que eu não curto realmente. Spotify, Deezer, eu não tenho a menor ideia de como funcionam essas redes. Já me falaram tantas vezes, vocês estão, né, nesse mundo digital. E é claro que para nós aqui que nós temos uma visão, a gente sabe que é necessário, um mal necessário, mas a gente ainda vive o material físico. Você ainda acha importante lançar um CD? O próximo álbum do Silver será lançado em 2019, paparai, é um CD.
continua com essa mentalidade. Então, vai ser lançado de forma física. Agora, eu posso dizer o seguinte, comercialmente, eu não sei se é válido ou não. Mas eu, como sou consumidor e compro CD toda semana e compro vinil toda semana, se aparecer um cassete ali, eu compro, até uma fita de rolo, eu compro revistas, compro livros, biografias, eu gosto disso. Então eu acho uma puta sacanagem você lançar um álbum e jogar só na internet. Eu quero ter, eu quero pegar, eu quero olhar, eu quero ter o prazer de bolar o encarte do negócio, de fazer, de montar todo o processo, de fazer esse lance de produção. Então vai ter. E eu acho que isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. O produto físico nunca vai acabar. Você me perguntou sobre as plataformas digitais. Eu posso definir assim. Eu acho que a internet ajuda, se você souber usar, muita coisa. A gente estava conversando em off, principalmente o lance do videoclipe, voltando a falar de videoclipe. Antigamente, se você fizesse um videoclipe, você ia ter que tirar o lancinho, ia ter que ficar esperando e torcer muito, e a probabilidade de você conseguir que esse videoclipe entrasse em algum programa de TV, alguma coisa, do jeito que a gente trabalha, que é sem investimento financeiro, nada disso, era quase zero. Hoje você consegue gravar um clipe e mostrar para as pessoas no YouTube. Então esse é um negócio muito legal, uma ferramenta muito boa que a gente tem. Eu acho que o que falta um pouco é as pessoas se conscientizarem. Que o cara que tem uma banda, ele compra o leite do filho dele, ele põe prato, ele põe comida na casa dele com venda disso. Então a pessoa ela tem que ter um pouco de discernimento, de dizer assim, poxa, é o trabalho do cara, eu preciso contribuir. E hoje você consegue vender legal, você ainda vende os seus CDs, eu tenho nossos CDs nas lojas, nas Mac Store, a gente tem até na Livraria Cultura, na Saraiva e tudo mais, temos a nossa loja. E às vezes a pessoa fala, não, tá caindo, ninguém compra CD. Eu falo, não compra porque se eu ver um CD que eu não tenho ou que eu tô afim na loja, eu vou e compro. Eu compro na internet, que é um meio muito importante hoje de se comprar também, você recebe na sua casa. Então eu acho que o produto físico acho que nunca vai acabar, porque sempre vai ter um Edu Bonadia, sempre vai ter um Chacal, um Marcelo Luiz que vai querer esse tipo de produto. Você vai viajar, você vai para um outro país, você vai para algum lugar. Quando você vê uma loja de disco, é impossível você não parar e não ir garimpar e não ver e comprar música local. E parece que é um troféu você vir com um disco debaixo do braço, seja um CD. Então eu acho que hoje eu posso te dizer isso, não sei se amanhã talvez me façam que eu mude de ideia, mas eu acho muito difícil, porque sou meio torrão. Acho que se a gente fizer algum trabalho, a gente vai fazer físico. Prova disso é o que eu fiz com os 2 singles. Quem que lançaria um trabalho e gasta por causa de 2 músicas? Eu tentei organizar uma situação, estruturar uma situação para fazer essa música virar física e conseguir através do vinil, do compacto. Acho que você vai estar na frente aí, vai me perguntar também. Sim. Você falou sobre o público que está preguiçoso, né? Eu sempre comento em todas as entrevistas que o pessoal, depois do surgimento dessas redes sociais, se tornaram, um termo que meu amigo, que era o cameraman aqui do Strike Canal, inventou e eu uso constantemente. Se tornaram roqueiros de pantufas. Que é fácil você sentar no tecladinho do computador, por sua pantufinha para dormir, e ficar enchendo o saco ou falando boas coisas e não vou no show, vou assistir no YouTube. É muito fácil, mas apoiar de verdade para mim nunca vai funcionar dessa forma. Acho que o cara que fala que é fã da banda e que gosta da banda, ele tem que, não é apoiar, essa conversa de apoio, isso aí também tem que ir ao show. Aí se a banda é boa, aí sim você pode comprar, compra o CD, compra a camiseta, compra o que tiver para comprar. Eu sempre fui assim, eu ia nos shows, praticamente todos os shows que eu fui na minha vida, eu comprei camiseta das bandas. Podia ser até o Black Sabbath, o Malmsteen, ou o Slig Room sabe, da Zona Leste de São Paulo, do buraco quente, não sei de onde. Cara, eu acho que se você curtiu o que você ouviu, você tem que estar presente fisicamente. Não atrás do teclado do computador, é muito fácil. Compartilhar, curtir. Você vai no show?
Vou. Aí chega no show, cadê isso é o que mais acontece. Cadê o indivíduo? Isso acontece muito, né? Muito. Porque você tem sempre uma previsão das pessoas, mas não é. Isso é uma coisa muito triste, muito que chateia demais. Isso aí, outros amigos de outras bandas, acho que têm a mesma opinião. É uma coisa que às vezes cansa. Às vezes você fala, cara, porque para você colocar uma banda no palco, porra, não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Porque se você vai fazer um show de qualquer jeito lá, você vai tomar porrada. Então você tem que fazer um show legal, no mínimo, a respeito que você tem que ter com o cara que está lá. Eu fico muito feliz, eu estava te contando aqui, dos prêmios que a gente recebeu, troféus, isso, aquilo lá. Eu fico muito feliz quando eu recebo um e-mail de uma pessoa que eu não sei quem é, de um fã. Que nem a gente teve umas pessoas no último show, agora da semana passada, que antes de começar o show pegou a gente para tirar foto lá e falou, olha, eu trabalho o tempo todo ouvindo sua banda no Spotify, não sei o que lá. E você vê a pessoa, todas as músicas que dava o primeiro acorde da música, a pessoa gritava porque conhecia todas as músicas da banda. Isso não tem preço pra gente, porque você sabe, esse é o fã, entendeu? Tem muita gente que é teu amigo e você dá o CD e ele nem ouve, cara, você sabe disso, ele não ouve. E se ele vê que é a banda do teu amigo, banda brasileira, aí que ele não vai ouvir mesmo. Isso é uma coisa muito tem bandas aqui no Brasil maravilhosas. Eu conheço algumas, tem coisa muito ruim, mas tem coisa muito boa também, muito boa mesmo, né? Tem álbuns fantásticos que você fala, pô, esse álbum foi muito bem produzido, muito bem feito, muito bem composto, né? Então a gente está vivendo esse momento difícil do rock e não é. Às vezes as pessoas falam, pô, para você falar isso, eu acho que não é só um lance só do Brasil, eu acho que é mundial. Eu acho que a cena para existir uma cena forte no heavy rock, ela tem que estar forte no Reino Unido e nos Estados Unidos. Não adianta estar forte no leste europeu, isso e aquilo. Tem bandas maravilhosas surgindo, mas não vai dar aquele punch que dá quando o movimento vem do Reino Unido ou quando vem dos Estados Unidos. E lá também está meio devagar no momento. Mas eu tenho esperança aqui, porque a gente está aí, né? O rock já morreu quantas vezes? Já mataram. E nunca morre, né? Tá sempre aí, sempre surgindo um monte de coisa. O duro são os próprios roqueiros, né? O próprio pessoal de bandas fala que o rock morreu. Eu falo, cara, o que você tá fazendo aí, o cacete? Se o rock morreu, tá ganhando dinheiro aí. No show pra ver se o cara errou, se o cara fez isso, não vai pra dar apoio, pra curtir. As bandas tinham que ser mais parceiras de verdade. Eu falo uma coisa sempre pros meus amigos, que o que falta, que eu sinto que falta muito pro ser humano, sem querer filosofar, é educação fraterna. O que é educação fraterna? É o que você não quer para você não quer para os outros. Desde aquele lance de você estar estacionando o seu carro, que tem um engate, você vai parar o teu carro só que a hora que o teu engate batendo do outro e cutucar o do outro. Mas você não gostaria que o outro chegasse em você e batesse o engate no seu. Então, quando você se coloca no lugar do outro, então, porra, é assim, o cara está fazendo um negócio, você tem que olhar o lado positivo do negócio. Ninguém é perfeito, cara. Você faz coisa que tem hora que você acerta, tem hora que você não acerta. Mas se você é um roqueiro, se você gosta de boa música, não precisa ser um roqueiro. Eu não escuto só rock, eu escuto um monte de coisa, escuto jazz, blues, um monte de coisa. Escuto soul, entendeu? Você tem que valorizar o que está fazendo. Tem gente que só gosta de uma coisa e o resto é tudo lixo, não pode ser assim. Porra, eu não gosto desse estilo, eu não escuto. Um dia eu escutei uma legal, porque eu não vejo televisão, sabe, Edu? O máximo que eu vejo aí, às vezes é um futebolzinho, meu time tá mal pra cacete e eu ainda fico sofrendo. Qual que é o seu time? Sou corintiano. Corintiano. Eu não sigo futebol, porque eu também não tenho televisão. Eu tenho vou fazer propaganda gratuita pros caras, eu tenho Netflix só. Então, televisão, uns 2 anos já. Essa aqui tá de boa, tá uma boa. Meu pai era palmeirense fanático, mas eu nunca curti. Era a frustração do meu pai de não gostar de futebol. Eu troquei o futebol pelo rock and roll, então eu falo, tô mais tranquilo. Então também não tenho televisão, não sei de nada. Eu tô às vezes o pessoal pergunta, mas tal fulano, eu falo que eu não sei quem é. Tal fulano, não sei quem é. Eu falo, que mundo você vive? Eu cheguei à seguinte conclusão. O que não me dá prazer, tem coisas na vida que você é obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer. Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, é obrigado.
Agora tem coisa que eu não sou obrigado. Eu prefiro pôr um disco, ouvir uma música, ou assistir um DVD, alguma coisa, do que ficar vendo televisão. Então às vezes as pessoas me perguntam, você viu tal coisa? Cara, eu não conheço. Mas como você não conhece? Porque não me diz respeito, não vai mudar, eu não tenho interesse nenhum em conhecer esse tipo de coisa. Então você não sofre tanto, né? Sim. Tem mais esse detalhe. Eu brinco, eu desço lá, você sabe que eu tenho muitos discos de vinil, aí fala, poxa, hoje eu ouvi Ryan Hip, aí eu vou lá, pego todos os discos, subo, eu escuto lá embaixo, eu escuto lá num outro lugar, e vou escutando o primeiro inteiro, o segundo. Eu brinco que o negócio mais legal de ouvir o vinil era que você está quase cochilando, você tem que levantar para trocar o lado. Evita o sono. Aí você ouve lá e tudo mais, e é muito legal isso, assim, é uma coisa que nos momentos que eu estou de boa em casa, eu vou lá, abro minha cervejinha e fico escutando um som, e isso me faz muito bem. Muito melhor do que perder tempo em rede social falando abobrinha como muita gente faz. É lamentável que... Criticando muitas vezes sem necessidade, sem responsabilidade. Sem saber o que está falando. Outro dia sabe, ainda bem que a gente a gente não toma muita porrada assim mas também a gente é pequenininho, né? Eu acho que não tem tanto para tomar tanta porrada, mas eu digo assim, outro dia um cara chegou lá num clipe nosso e escreveu umas besteiras lá, né? Pô, respondi para ele, poxa, legal, obrigado aí pela sua opinião e vou tentar melhorar aí, vamos tentar melhorar pro próximo. A vontade é mandar descarregar no cara, bicho. Mas aí falar assim, deixa o cara falar, talvez seja a única coisa que resta para ele na vida, para ele se sentir gente, é falar besteira aí. Então fala medíocre, a mediocridade de muitos, besteira, é uma mediocridade tão grande das pessoas, então é melhor. É muita gente falando, é muito direito e poucos deveres, é justamente. Muito blá blá blá. Meu. Isso tem que mudar nessa terra. A verdade é essa. Voltando aqui, né? 2015 viu o lançamento do Mindlomania. É difícil para falar o nome disso. Vamos lá na Portuga mesmo, Mindlomania. Mindlomania. Isso. Que é assim um álbum soberbo, né? Que eu vejo a banda assim alcançando o seu, não digo ápice, porque outros trabalhos virão. Então a gente não pode falar o ápice. Como toda banda tem essa coisa dos 3 primeiros álbuns, o primeiro a apresentação, o segundo dizendo estou aqui, e o terceiro já vem assim para dar um up realmente. Apareceu muito isso com Look at Yourself do Ryan, com Master of muitas bandas. E tantas outras bandas. Muitas bandas tinham essa coisa. Hoje em dia não tem tanto, né? Mas vocês capturaram inclusive esse espírito. Que você fala, porra, a capa é bonita, a concepção gráfica bonita pra caramba. A qualidade das composições excelentes, as letras legais pra caramba, a produção soberba, né? Então você fala, caramba, meu, os caras encontraram o seu momento, conseguiram unir todos os pauzinhos, né? Vocês conseguiram unir todos os pauzinhos. E aquele teclado Hammond daquela forma que você fala, puta vida, que coisa linda. Cara, aquilo é lindo, porque é a minha escola. A minha escola é Deep Purple e Uriah Heep. Mas na época até eu era mais Uriah Heep que Deep Purple, vou ser sincero. Nos anos 70. Essas 5 aí, as 4, eu não classifico nem pra cima nem pra baixo. Porque é Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep. Eu era assim, extremamente fanático pelo Uriah Heep. Eu sou até hoje, já mudou muita coisa, mas ainda sou muito fã do Uriah Heep. Mas você vê aquele Hammond que soa uma mistura de John Lord com Ken Hensley, você fala, maravilhoso! E uma vez um amigo meu, um cara muito conhecido da cena, que não está mais entre nós, falou que rock and roll não podia ter teclado, tem que ser guitarra, baixo, bateria e vocal. Eu achei assim uma blasfêmia, mas eu fiquei quieto, fiquei aqui na minha, porque eu sempre gostei dessa praia dos teclados assim, né? Não tanto da parte pesada como da progressiva, do rock progressivo realmente. Então eu vi assim que vocês tinham, e acho que eu conhecia a dosagem. Se você usar o teclado direito, na hora certa, no momento certo, nos duetos, como era a proposta, com muito Purple, acho que era pioneiro nisso. Então, eu acho que fica legal. Eu falei assim, eu acho que conheci a banda, né? Você vai poder lembrar melhor que eu até. Eu acho que eu conheci o Silver com o Mindlomania.
Não foi nem com os Ainda né? é. Acho que eu comprei contigo o CD, né? Foi. Então, nossa loja. Eu comprei na loja virtual, aí quando eu ouvi, eu falei, puta cara, que é isso? Porque eu tinha visto, acho que o clipe, né? Saiu antes, né? Um clipe saiu. Saiu. Da Mind Lomania. Aí eu falei, cara, que legal essa música. Aí que me chamou a atenção. Aí quando eu ouvi o CD, eu falei, puta vida. Então você vê que tá uma junção de tudo, assim, a química em todos os sentidos, né? E como que vocês chegaram a esse ponto? Olha, essa aí eu vou até me alongar um pouco. Essa aí o Mind, é assim que a gente chama ele carinhosamente, né? O Mind foi o álbum que um dia eu sonhei em fazer. É que eu ponho a primeira faixa até a 10ª e não passo nenhuma. Gosto de tudo que tem lá dentro. E aí, esse processo foi uma coisa muito maluca, mesmo que não dá para explicar. Que houve a ideia de fazer um novo álbum, e um dia à noite, acho que era eu lá com a minha insônia, que eu tenho uma insônia, 2, 3 horas da manhã, me veio essa ideia, Mind, Mente, Lomania, eu dei um grito, e saí correndo, fui até a casa o meu filho estava estudando, eu estava jogando videogame, não lembro o que ele estava fazendo. Eu falei, já sei como vai chamar o disco, vou fazer um disco conceitual. Vai chamar Mind, Mente, Lomania, Lomania de Megalomania, Mind, Lomania. Eu falei, você tá louco, pai? Vai dormir, para de falar besteira. Aí ele fala, puta, o cara realmente está surtando de ver, tá perdendo totalmente a noção das coisas. E eu fui aquilo na cabeça. Falei, puta, fazer um álbum conceitual. E qual que foi a ideia? Que todos os temas do disco falassem que é o personagem, que é um cara que sofre de problemas psíquicos. Ora ele acha que na Mind Lomania que ele é o biscoitinho mais gostoso do mundo, se você quiser um sorriso meu, ajoelhos. Bewitch, o cara que está enfeitiçado por causa... E aí foi toda a ideia escrita, comecei a escrever, né? E com o Rafa, e o Rafa também foi dando pitacos nas letras, trocando uma coisa aqui, outra ali. Sadness é uma história de criança minha, e na realidade esse personagem, que nem Shining Star, a baladinha, Marte e Vênus vem buscar o cara aqui na Terra, você vê o cara preocupado, e no fim ele termina com o cara fazendo terapia de choque, quer dizer, que é a faixa que tocou muito nas rádios. Esse disco teve 4 faixas que tocou quase um ano nas rádios, muito legal isso, foi uma coisa maravilhosa. Então, tem um Madman Doc, que é Doc de Doctor, ajude o cara tá fazendo, o cara tá vivendo um mundo maluco, hora ele acha, então foi um disco conceitual assim, muito, eu não sei como explicar, eu tenho uma emoção muito grande de falar desse disco. Porque esse disco ele foi feito, a gente gravou a batera no Family Mob lá, e ele teve um investimento de produção um pouco maior também. Os teclados do Rafael que foram magníficos. O produtor, que eu apelidei de Hugo Agogô, por causa do Agogô do Bate Fino, porque um dos caras fantásticos que ajudou na produção do disco, um músico excepcional. Inclusive nos ajudou em algumas partes também, fez bastante coisa no disco. Um cara como figura, né, Chacal? A gente curtiu fazer esse álbum. Os anteriores a gente fez, mas não viveu. Esse a gente viveu. A gente fez esse álbum como se a gente tivesse entrado alugado um lugar 3 meses, como os Stones faziam, como todo mundo, e curtir todo mundo. A gente tava comendo, ele falava... Alguém falava alguma coisa, ele, pô, curte o rolê, vamos comer, quer dizer, vamos curtir em paz. Um cara simplesmente de outro planeta, um cara criativo, um cara que sabia a hora de passar o facão, a ideia. A gente construiu toda a história, toda a situação, e ele teve maestria produzindo com a gente, de saber... nos oferecer aquilo que a gente queria, porque uma frase dele muito legal, que ele chegou e disse para mim, o que você quer que eu contribua para você, extremamente profissional. E aí, essas as referências, a história é isso e aquilo. Então aquelas linhas de guitarra com Hammond in Sadness que você citou ali, que lembrava um pouco de Captain Beyond. E é uma música que a gente toca no show, a galera pira, né? Porque quando fica... ela é muito swingada.
e é um disco assim, a partir desse disco que já foi feito pela gravadora, já teve a distribuição, esse disco ele já expandiu para o Brasil todo, então ele já chegou no Nordeste, ele chegou no Sul, os outros dois ficaram restritos aqui em São Paulo. Isso fez com que os outros discos do Silver começaram a vender para lá, para cá também, certo. então o pessoal começou a ouvir os outros também. Porque o Mind ele foi unânime, quer dizer, não teve uma crítica sobre esse disco, só elogios de reviews, isso e aquilo. Muita gente escrevendo, pô, tô atrasado, o pessoal que escreve, tô atrasado com as agendas porque eu não paro de ouvir o Mind, ele é viciante, e ele saiu em novembro, época de Natal, tava todo mundo meio que inspirado com aquela situação toda. E depois a Shock Therapy entrou na rádio e ficou aquela situação, a gente adquiriu uns fãs que a gente não tinha, quer dizer, Edu, eu escuto, talvez você fale, não acredito que você vai falar isso, mas eu tenho o mesmo prazer de ouvir esse disco que eu tenho de ouvir um Machine Head, um Rock, um Paranoid, um disco do Grand Funk, um Salisbury, é gozado isso, né? Não estou falando que é o mesmo nível, é o meu gosto pessoal, mas é um disco que me agrada demais em todos os sentidos. É um disco assim que eu acho que o Chacal pode... É unânime entre nós, esse disco. A gente faz shows, às vezes toca ele inteiro, porque qual que a gente vai tirar fora? Não tem qual. Vamos tirar essa aqui fora, como é que é o povo? Vamos tirar essa aqui, vamos tirar essa, vamos tirar aquela. Teve não esse último show que a gente fez, mas um anterior, mas desse último show tinha 5 do Mind, 6 do Mind dentro do repertório. E a hora que começa aquela trinca de Bewitched, Mind, Sadness, depois tem uma música nesse disco que eu sou completamente apaixonado, que é The Time Has Come, meio floydiana, aquela coisa assim. Então é um disco que mudou um pouco o conceito do Silverman como banda, né? Esse disco ele saiu reviews na Inglaterra, saiu em revistas físicas da Inglaterra. Um cara de lá entrou em contato dizendo que tinha visto um vídeo na internet, a internet ajuda nisso, e pediu para mim mandar o material, mandei e saiu essas coisas. Quer dizer, e um amigo que mora lá me mandou as revistas, eu tenho as revistas, é um lance muito legal. E aí saímos em várias revistas aqui na Road Crew várias vezes, e assim, eu acho que o que falta, como a gente tem atividade paralela também, não conseguimos viver da música só, era um tempo legal para a gente embarcar numa tour, mesmo que fosse no Brasil, sul-americana e até europeia, que está nos planos da banda para o futuro. Mas hoje, para você fazer isso, você tem que bancar todo o projeto, porque você pode dividir lá fora com outra banda, alguma coisa lá, mas para você ter essa locomoção de logística, você tem que bancar, e é muito dinheiro, não tem como fazer, né? E hoje, eu falo que produtores, esse pessoal tinha que criar algum tipo de alternativa para tentar unir mais isso aqui no Brasil, porque a gente tem várias bandas e não ficar só em São Paulo, alguém chegar e falar, não, vou trazer essas bandas para tocar num festival no Nordeste, porque no Nordeste tem muita banda boa e eles gostam quando eu tenho amigos de bandas no Nordeste que eles falam, pô, quando você vem para o Nordeste, mas não dá para a gente bancar toda essa logística, nós somos em 6 ao vivo, podemos ser em 5, mas eu gosto de tocar com 6, entendeu? Então, pô, só de logística é muita coisa. Eu nem falo de ganhar grana, nada disso, mas pelo menos de pagar os custos. E hoje uma banda, eu estava falando para você, no nosso último show, a gente conseguiu vender bastante CDs no show, camisetas, isso, porque é o que está dando um pouquinho de receita para as bandas hoje, assim, é esse pós-show de você estar. E se você faz poucos shows, você não tem como fazer isso. E as casas, a gente não tem quase casas de shows, como tinha no passado. Né? Jorge Mambei, aquelas coisas que tinha lá nos anos 80, aquelas coisas. A gente não tem. A gente tinha de chegar e falar, não, vamos fazer várias bandas aqui. Hoje você vai fazer, você tem 40 minutos de set para fazer, tem que trocar equipamento, o teu equipamento é diferente da outra banda, e aí começa aquele conflito, tudo. Então, geralmente quando o Silver faz algum tipo de show, é só o Silver, e é um lance nosso, porque a gente também não gosta de fazer set muito curto, a gente já tem vários trabalhos, então tem que mesclar um pouco, não pode deixar de fora, é um respeito com um fã também, né? Então, Mind, cara, você me fez essa pergunta, acho que acho que a gente pode fazer outros álbuns, mas tudo soou fantástico. A gente tem um amigo que tinha um Marshall, um valvulado, como o Malcolm Young do AC/DC.
A gente gravou num desses guitarras, quer dizer. E feedback de captação, tudo orgânico mesmo. Foi uma delícia fazer o Money, muito legal mesmo. Bom, estamos vivendo tempos de mediocridade, de rapidez devido às redes sociais, né? Toda essa coisa que a gente já conversou aqui, que eu falei dos roqueiros de pantufa, inclusive, né? E vocês que são uma banda que surgiu já no século XXI e numa cena um pouco diferente, né? Muitas coisas diferentes. Como vocês têm visto atualmente a cena em termos de público, de shows, de venda de CDs, né? Compensa ainda, ou ter uma teimosia, uma cabeça dura assim, muito grande das bandas de ainda continuarem a batalharem por um lugar ao sol, entre aspas, né? Como que vocês estão vendo hoje essa coisa toda? Bom, Edu, eu acho assim, a gente já viveu momentos melhores, né? A atual realidade não é muito satisfatória, não. O que eu tenho para dizer sobre isso é que se você não fizer um trabalho, se você não tiver amor, se você não fizer um negócio com amor, com dedicação, sem esperançar, tipo, vai acontecer isso, aquilo lá, é melhor nem fazer, porque pode ser que você consiga grandes êxitos ou não. A gente não vive, você citou cena, eu não consigo enxergar cena nos dias atuais. Cena nós tivemos nos anos 80, aquela coisa que poxa, era uma cena, né, cara? Você sabia, você olhava pro cara do lado, você sabia se o cara era como você ou não. Hoje não tem mais isso. Hoje tá. Isso não é uma situação, acho que eu já falei isso, só do Brasil. Eu entendo que isso é uma coisa global, mundial, né? Mas é o que eu digo, a gente está aí, a gente ama isso e eu tenho, nossa, esperança que isso melhore e que surjam aí bandas legais que chamem a atenção dessas pessoas todas, porque o rock, cara, quem gosta de rock vai gostar de rock a vida inteira, cara. Não tem, parece que é uma coisa que está dentro de você. Ou você é do rock ou você não é do rock. Você sabe o que eu estou falando? Existe aquele cara que ele fala, eu gosto dessa música, dessa tal banda. E existe aquele cara que é do heavy rock, que é o cara que gosta do rock pesado, que é o cara que gosta de ouvir. E esse cara sempre vai existir. E isso passa de geração para geração. Acho que é aquilo que você me perguntou de produto físico. Claro que se vende menos hoje do que se vendia, né? Mas ainda tem quem compra. Eu acho que tem que continuar. Às vezes a pessoa fala assim, você já viu isso, já aconteceu muito isso. Você vai numa Mag Store e você fala, tem um CD tal, de tal, não tem. Aí você vai a segunda vez, pergunta de uma outra banda, não tenho. Na terceira vez você nem vai mais, você largou. Então precisa ter o produto. Aprendi uma coisa, eu tenho um outro segmento de trabalho também, que isso foi até um fato que aconteceu, não sei se cabe, mas é mais ou menos para isso, do Abílio Diniz. Ele entrou numa loja que o Pão de Açúcar, que era a atual rede dele, tinha comprado, e ele questionou o encarregado dessa loja, eu estava lá, por que não tinha o produto X? E o encarregado respondeu para ele, não tem o produto X porque não vende. E ele respondeu para esse funcionário dele, falou assim, e o funcionário concluiu, e não vende, eu acabo jogando fora e prejudico o meu resultado final. Ele respondeu, pois você continue comprando o produto e jogue fora quantas vezes for preciso, porque eu quero que o cliente saiba que se ele quiser esse produto, ele vai encontrar aqui na minha loja. Isso resume. Se as lojas de discos não tiverem um produto, mas eu vou comprar, vou ficar com o produto aqui. É um momento de transição. Eu acho que isso vai voltar. Da mesma forma que o vinil, mataram com o vinil naquela mudança para o CD, o vinil voltou, o vinil está aí, as bandas lançam em vinil. E vai acontecer a mesma coisa com o CD. Porque tem aquele cara que gosta do CD. Não, mas o pendrive é prático. Realmente é prático. Hoje você tem o Spotify, você põe no celular.
E aí eu nem sei muito como funciona, eu vejo meus filhos lá, negócio de Bluetooth, essas coisas todas. Mas o cara que gosta disso, se ele vê uma embalagem legal, chama. O que não pode também é sair de qualquer jeito. A gravadora ir lá e faz um CD simples, não, tem que caprichar. Eu comprei o último do Robert Plant, não saiu no Brasil, eu tive que comprar importado. A capa é de veludo, é de couro. Então tem um diferencial. Vai você lançar um CD normal, sem nada, sem, né, que nem muitas bandas estão fazendo releitura, estão fazendo relançamentos, mas tem material a mais, tem isso, aquilo, é luxuoso, vem um livro, aí estimula o cara que gosta a comprar. Acho que isso é uma alternativa. E com preço também decente, não adianta se fazer o negócio e colocar o preço lá em cima. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente está vivendo aí quantos milhões de desempregados, não é isso? Então eu acho que a gente não vive os melhores momentos, mas tem uma luz aí no fundo do túnel. Legal. E de uns anos para cá a gente tem visto assim várias e muitas, né? Várias e muitas bandas surgindo com a estética musical, tanto musical quanto visual, muito calcada nos anos 70 lá fora, né? Na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu particularmente gosto muito de algumas delas, gosto muito mesmo, né? E o que vocês acham dessas bandas tipo Cadaver, Blue Pills, tem o alemão, o Graveyard, né? E agora o Greta Van Fleet, que está fazendo um boom, assim, tá? Entre aspas, né? Tá uma falação em nome. O que vocês acham dessas bandas aí? Que vocês se incluem também, né? Que felizmente a única publicação impressa do Brasil, a Holy Crew, incluiu vocês num artigo falando sobre justamente essas bandas. Está lá o Silver, né? Isso é uma grande honra, né? Eu acho maravilhoso isso, né? E essas bandas, o que vocês... Tudo isso foi um motivo de muito orgulho, porque o Silverman foi a única banda brasileira que saiu nesse revival que eles chamaram a matéria da Holy Crew nos anos 70. Então tá lá, do lado dessas que você falou tudo, Rival Sons, Blues Pills, o Cadaver, o Electric Wizards, o Greta Van Fleet. Então é um movimento que está forte aí, assim. E é gozado, né? Quando eu comecei a fazer isso aí lá em 2000, lembra do Taio falando? Eu não acredito que você quer fazer um som com essa mixagem, com esse jeito lá atrás. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um som. Eu nem sabia que isso. Vou fazer uma música que eu gosto de ouvir, que é o que me agrada, né? Então foi essa a ideia. E eu fico super feliz de ver outras bandas. Mas sabe o que acontece? Tem banda, tem uma banda, eu acho que o nome, eu não sei se era sueca, chama-se Sienna Root. É fantástica, já fazia esse som bem antes de todas essas aí, 2007, 2008. Eu tenho acho que 2 álbuns deles, com esse baixão, com esse fraseado, essa batera mais orgânica, toda quebrada, que foi o que os anos 70 deu de presente para o mundo, né, Edu? Se a gente começar a falar, falei aqui, a gente esquece de tantas bandas, mas às vezes eu me lembro quando eu começo a colocar os discos, o pessoal falar do Canadá, só do Rush, do Triumph, do Mox, mas eu fico lembrando do The Gas Who, cara. Puta, quando eu escuto lá, põe os primeiros discos do The Gas Who, eu falo, meu Deus, e depois você pega todos do BTO, do Beckman Turnover Drive, e começa a ouvir tudo aquilo. Cara, não tem como você não se apaixonar. Eu tava falando aqui do Savoy Brown, que depois passou a ser o Fogat, né, do Pavarotti e todos aqueles caras. Essas bandas, uma que muita gente esquece e pra gente aqui é cabeceira, que é o Nazareth, né? Nossa. Maravilhosa. E tantas outras bandas que faziam esse hard rock, faziam esse som. Edu, posso falar pra você de James Gang, posso falar de tantas outras bandas. Então isso é a música que realmente agrada o Silverman. Quando você vê uma outra banda lá de fora, de garotos, né, jovens, fazendo esse tipo de som, claro que você vai ficar feliz e gostar, né? Legal. Bom, de 2015 para cá vocês lançaram, além do single, né, vamos falar do single agora, que já foi lançado, os singles em vinil, né? Me fale um pouquinho desse trabalho, que estou aqui, não está aparecendo, mas estou com o Dito Cujo aqui na minha mão, que eu acho muito bonito, infelizmente eu não tenho como tocá-lo, e participaram de
exatamente... Próximo, vamos te trazer um toca-disco de presente, Edu. Vale a pena. Então, me fale um pouco do single e depois também da participação nos tributos, né? Vocês participaram de 3 tributos, ao Motorhead, ao Black Sabbath e agora o próximo que ainda não saiu, que está para sair, o AC/DC. Me fale um pouco desses trabalhos aí. Os singles a gente estava compondo essas 2 músicas para tentar lançar o Mind na Europa com 2 bônus. E aí, depois de pronto esses 2 sons aí, a gente falou, você tá louco, a gente vai lançar isso como bônus. Não tem, ficou classuda demais, ficou muito legal. A captação de som quem fez pra gente foi o André Muziek, que a gente participou lá com ele, ele que captou todo esse som aí, que ajudou na produção. E o resultado foi muito, muito legal. A gente ama essas 2 canções, lado A. E aí a ideia, eu falei assim, Chacal, mano, eu tô pensando aqui o que a gente vai fazer, como é que a gente vai lançar isso aí? Lançar só digital? Aí o Chacal, não sei, mano. Falei, cara, aí quando eu começo com essas caras pra ele já fala, pronto, vem coisa aí. Eu tive pensando no negócio aí. Pô, em pleno 2000, ele falou, meu, a Polisson lá do Rio de Janeiro faz nenhum ainda na América Latina, porque agora parece que tem na Argentina também aqui, né? Porque isso só tinha na Europa, Estados Unidos. Aí eu comecei, quando eu fui falar com ele, eu já tinha feito umas cotações. E o preço, porra, era absurdo, né? Você fazer, esse disco saiu 300 cópias numeradas. E pra você ter ideia, o custo, isso daí ia sair, do jeito que eu fiz, com 2 encartes e mais, ia sair 23, 24 reais de custo, sem frete. Ia ser uma quantia que daria pra prensar aí 3.000 CDs, né? Mas aí a gente tentou fazer daqui a ali, acabamos fechando e a gente fez com a Polisson em vinil. E aí a gente conseguiu registrar esses 2 trabalhos como oficial na discografia do Silverman, que a gente caracterizou como Silverman Singles, e com aquele lance nostálgico. E isso eu brinquei com o Chacal quando chegou e falou, cara, esse é um presente que eu tô dando pra mim mesmo. Porque lá do A, o Let Me Hide You, que saiu o videoclipe, e a Come to the End, que também tem o videoclipe, as 2 com videoclipes. E essas 2 canções é carro-chefe dos shows do Silverman. A gente abriu o show com Come to the End. E, nossa, é um trabalho que legal que saiu o Mind, a galera esperava alguma coisa ali e o pessoal curtiu demais e falou, nossa, tá ainda mais, um punch ainda mais forte. Foi simplesmente sensacional ter feito essas 2 músicas aí. E uma coisa que a gente tomou conta aqui, falou, meu, não vai sair de bônus, não vai sair nada, vai ficar só isso daí, acabou, quem comprou, e não vai, a gente não pretende lançar isso aí em outros trabalhos, é o vinil mesmo, é o diferencial. E quanto aos tributos, foi um convite da Secret Service, através do seu proprietário lá, o Luiz, que conheceu a banda, falou que era fã da banda e convidou para fazer o Motorhead. Aí eu aceitei e falei, só que é o seguinte, não vou fazer cover, vou fazer uma versão no meu estilo, não, fica à vontade para fazer. Aí fizemos, ele deu uma música, não foi nós que escolhemos, ele deu uma música do primeiro álbum, uma música que pouca gente conhece, White Line Fever, que é uma música curta. E aí nós mandamos, e eu acho que ele deve ter ficado satisfeito, aí nos convidou para fazer os outros 2, do Black Sabbath e do AC/DC. Do Black Sabbath eu já pedi a música e o AC/DC também era, a música que nos coube também era uma música que deixaram lá, que não quiseram pegar, a gente pegou e tentou fazer alguma coisa lá. Vocês, quando saiu o CD, porque vai sair de forma física, vocês vão dar uma conferida, mas não muda muito da ideia do Silverman. A gente faz do nosso jeito e sempre vai ser assim. Uma coisa que você escreveu outro dia que eu achei bem bacana foi que você adora como a gente mamotiza os clássicos, e isso foi um motivo de muito orgulho, que eu falei, puta, a palavra realmente é isso mesmo, né? Quando a gente está fazendo, a gente faz umas coisas que o cara fala,
Poxa, vai ficar... E a Symptom, pra você ter uma ideia, saiu, você viu, saiu até no que saiu aí, ela ficou cotada entre as 3, 5 melhores do tributo, aí é muito legal. A Symptom, eu tenho até uma história assim particular, porque Symptom foi do primeiro álbum do Black Sabbath que eu ouvi, né, em 75, lá, o Sabotage. Então, eu já ouvi outras versões. A gente sabe que tem algumas bandas nacionais e bandas de fora também que já gravaram essa música, mas elas nunca conseguiram fazer a música como deve ser feita, né? Com todo o arranjo realmente. As bandas de metal mais extremo faziam aquela falta de capacidade musical, eu tenho que ser bem sarcástico, né? E vocês não fizeram a música na sua plenitude, né? Então ficou assim maravilhosa, inclusive com algumas coisinhas a mais, né? Obrigado. Eu percebi algumas coisinhas a mais no teclado e tal. Então eu acho que ficou fantástica. Nem o Sabá conseguiria regravar a música dessa forma. A verdade é essa. A verdade é essa. Nem o Sabá conseguiria gravar esta música nos dias de hoje, nem a pau Juvenal, né? Então eu bato palma realmente porque mamotizou de uma forma assim estupenda, né? E é uma coisa uma coisinha legal, Edu, a gente ali da região do Tatuapé, e o Chacal nasceu naquela região. Hoje ele já não é mais de lá, hoje ele é um homem do mundo, né? mas é o seguinte, o negócio é muito legal. A gente era muito molequinho, existiam alguns salões de rock naquela época, que era onde a gente conseguia ouvir um Rainbow, umas coisas assim, porque UFO, essas coisas todas, que era UFO, né? Agora inventaram o UFO, UFO. Mais bonitinho. Você tá mais... Esses aí eu tenho tudo autografado também, pelo Filmug e tudo. Todos eles. Para mim, um dos maiores álbuns ao vivo da história da música é Strangers in the Night. Ele com Living and Gingers do Tim Lizzy, são dois álbuns absurdos, né? Maravilhosos. Então, aí a gente curtia esses salões que se chamavam de rock, né? Onde a gente conseguia ouvir essas músicas. E perto da onde eu moro hoje, tinha uma que ela existiu pouco tempo. Até eu acho que se o primeiro show do Sepultura e do Overdose junto foi nesse lugar, porque foi o Valcir Chalas que organizou, chamava Heavy Metal. Eu tive nesse show. Então, nós éramos muito pequenos, muito criancinha, e a gente pedia para a mãe e poder ir, como era perto, e eu me lembro que tinha uma cortininha e tocava a Symptom of the Universe, você lembra? E quando eu tocava isso, eu, molequinho, eu ficava maluco. A hora que começava a parte do jazz blues, então, mal sabia eu que um dia ia ficar velho, isso aqui, ia ter uma banda e ia gravar essa música. Então essa música, pra gente ter gravado, teve algo além ainda. Foi um negócio, porque foi uma conquista ter feito. Não simplesmente fazer a música, porque a gente viveu lá atrás como ouvinte e a gente achava uma coisa, né? Ouvir, é que eu sempre falo de Black Sabbath. Você ouviu os primeiros álbuns do Black Sabbath e ouvia aquela voz do Ozzy platinada, aquela coisa rasgada, aquela coisa daquele jeito, com aquele eco sonoro, parece que o som vinha de outro planeta, era uma coisa louca. Então, cara, quando eu comecei a ouvir os primeiros discos do Black Sabbath, eu contei isso, tá no... Eu fiz o prefácio desse disco, desse tributo ao Black Sabbath, fui convidado e tá escrito lá. Eu me lembro no colégio, para definir essa história da Symptom, eu era muito moleque, acho que tinha uns 12 anos, 11, e eu sempre falo isso, que eu fui fazer o trabalho de um dever na casa de um coleguinha, e eu já gostava muito de música, mas a gente ouvia as coisas que o pai da gente ouvia, a avó, Roberto Carlos, aquelas coisas. E eu gostava de mexer com isso, com disco, com toca-disco. Quando eu cheguei na casa desse meu amigo, eu vi uns discos assim. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, posso olhar os seus discos? Ele falou, é do meu irmão, posso ver? Eu comecei a folhear os discos, aí tinha um Led Zeppelin. Aí eu vi escrito Black Sabbath, umas velas derretendo assim, com uma caveirinha dentro de um livro, estava escrito The Kings of Hell, dentro de uma caveirinha. Aí eu peguei, olhei, a caveirinha, assim, dentro do... Não sei se era um livro, um livro aberto, né? E escrito Black Sabbath assim. Aí, uau!
Ele falou, eu falei, o que é isso? Ele falou, é do meu irmão, muito louco. Aí terminamos, eu falei, você quer ouvir? Quero. Pensa, nunca... Aí o menino, meu amigo, eu esqueci o nome dele, infelizmente. Ele põe a primeira, acho que ele pôs logo lá do B, a primeira era Paranoide. E aí começou aquele negócio, aí começou aquele eco. A partir daquele dia, eu fiquei maluco com esse disco. Aí eu comprei um cassetezinho, tudo. O primeiro disco do Black Sabbath que eu tive foi o volume 4. Vinha com um pôster dentro, uma coisa, o selo da Vertigo, aquela coisa. Aí você bota Wells of Confusion, Tomorrow Dream, Changes, Supernow, Snowblind. Aí, bicho, enquanto eu não tive os 8 discos do Ozzy, eu não sosseguei, porque o Sabotage e o Sabbath Blood Sabbath eram fora de catálogo aqui no Brasil. Aí eu consegui todos. E aí depois foi. E olha, pessoal, eu gosto Black Sabbath com Tony Martin também, eu gosto de todas as fases do Black Sabbath, mas a fase Ozzy não dá para ser comparada com ninguém. Tá certo. Bom, sobre o novo álbum da banda, tem alguma coisa já? Vocês pretendem lançar algum trabalho novo em 2019? Chacal, quanto tempo eu tô falando desse novo álbum? Já faz uns 2 anos, mas a gente tá meio devagar aí com isso, porque a gente teve, a gente trocou o guitarrista e agora a gente teve muito trabalho aí com esses tributos aí que parece que não, mas é o mesmo processo que se estivesse fazendo um álbum. A ideia era para lançar um disco novo de inédita já no ano que vem, 2019, e o cronograma era para sair já no primeiro semestre, mas não vai dar. A gente tem muita coisa escrita já, muita coisa escrita, mas ainda não concluímos nenhuma música, né? A ideia é fazer um álbum não muito longo, fazer um álbum de 9 faixas, que eu chamo de suíte, com 1 ou 2, com 3 em 1, com uma short therapy maior, uma parte instrumental grande. E tá no projeto, nosso próximo projeto é fazer um disco novo. E é o que eu estou tentando programar aqui com ele também. Quando a gente fizer tem bastante gravadoras interessadas em lançar esse disco. E dessa vez a gente quer que saia na Europa, a gente está tentando também que seja licenciado para o Japão, que isso dá um plus legal para a banda. Para fazer tudo isso tem que fazer com calma, com critério, e aí eu quero lançar esse disco e fazer uma tour, quer dizer, shows, né? Então a ideia para o futuro de planos para o Silverman é isso. Na teoria parece que é uma coisa simples e fácil, mas você fazer um disco é difícil. Um disco legal é difícil. Agora a gente tem muito mais responsabilidade do que tinha lá atrás, porque a gente estava fazendo, agora não. Agora você tem o Mind Man, você tem os singles, você tem músicas que o pessoal vai querer sempre mais. Então a gente tem que fazer com muito cuidado, com as pessoas certas. Isso envolve grana, envolve patrocínio, envolve um monte de coisa. Então eu desacelerei um pouco e falei assim, não vou ficar correndo atrás do rabo não. Deixa a coisa fluir, mas o projeto é de um álbum, o mesmo projeto lançando um single, fazendo um álbum completo e projetar uma tour para divulgar esse álbum novo. Esses são os planos futuros do Silverman. Legal, espero que vocês concretizem esse sonho aí, porque é uma banda realmente que merece o apoio. Eu só posso dizer isso. É uma coisa que eu sempre falo, as bandas que vêm ao Strike Canal, acima de tudo, eu sou fã. Eu nunca vou trazer uma banda aqui por jabá, ou porque está na moda, ou está na onda, não. Eu tenho que me sentir um fã de coração. E eu sou fã de coração da banda e desejo tudo de bom realmente a vocês, né? Vocês merecem mesmo. E quem quiser entrar em contato com a banda, vocês têm o site e tem a comunidade oficial no Facebook. Eu acho importante a banda. Tem muita gente deixando de lado de fazer um site oficial e partindo só para o Facebook, mas eu acho que o site ainda é muito importante, né? Não só o Facebook. O Facebook virou uma bagunça do caramba, então é bacana,
Mas vocês... A gente movimenta... Pois não. Não, diga. A gente movimenta menos o Facebook hoje, porque o Facebook virou um negócio assim que se você... Às vezes você publica uma coisa e parece que ele não divulga para as pessoas no Facebook. Sim, tá vendo uma situação assim que acho que fica exigindo que você gaste algum dinheiro para poder fazer isso. Isso não dá para a gente fazer. O site nosso é um site completo. Lá você tem a biografia da banda, lá você tem fotos, você tem as notícias, você tem material para a imprensa, caso ela queira, tem contato, tem tudo. Então o site é silvermammothband.com, não tem BR, é .com. Temos o que é o nosso site completo, temos o Facebook também, que está do próprio site, você já pode clicar. Temos o Instagram, que hoje é uma ferramenta que a gente usa muito, que você consegue postar fotos e coisas que estão acontecendo. E uma coisa que nos impressionou bastante é que o Silver Mammoth tem mais de 30 mil seguidores no Instagram. É uma coisa assim muito grande para uma banda assim que a gente chama underground até certo ponto, de não ter uma uma gravadora grande, uma coisa assim. Então é isso, o contato tem no site, temos também o contato para show, que você pode mandar e-mail no contato @silvermammothband.com. Lá é um e-mail pessoal da banda e você pode colocar lá. Nós temos no nosso site, você sabe disso porque você fez compras na nossa loja, e agradeço muito por isso também, que tem a nossa loja virtual lá com todos os produtos, a pessoa pode comprar, recebe em casa. A gente faz sempre é muito orgulhoso, e a gente fica muito orgulhoso. Parece uma coisa estranha, né? A gente é tão assim que a gente fica mais feliz de vender algum produto no nosso site do que a gente prefere vender mais barato e vender lá, porque é o cara entrar no teu site e comprar um produto seu. Mas é uma coisa muito legal. Então nosso site está bem completo, e aceitamos sugestões aí dos nossos fãs e seguidores. Se tiver alguma coisa que vocês queiram, é só entrar em contato nesses e-mails, ou no meu próprio e-mail particular, que muita gente tem, que é o marcelo.rockandrollvinil@hotmail.com. E eu faço questão de responder a todos, eu respondo todos os e-mails com o maior prazer. É um respeito que eu tenho com as pessoas que escutam a música do Silver e que valorizam o trabalho que a gente faz, porque é um trabalho feito com muito amor. Então, eu agradeço uma vez mais a presença de vocês, porque a nossa entrevista, além da entrevista, a gente bateu um baita papo aqui. Sim. E eu posso dizer de coração que eu me senti assim como eu já conhecesse vocês há muito tempo, como se fosse amigos de muitas décadas. E isso é muito bom, esse sentimento que você sente, né? É o que vale, né? É o que vale, né? Nessa vida, é justamente isso. Então, para mim foi uma grande honra ter vocês aqui, o Marcelo, o Chacal aqui. Cara, eu bato palmas e... Uma coisinha a mais, queria agradecer aqui. O Chacal está comigo além de ser meu primo, está nessa batalha comigo desde o começo aí. É o cara que ouve quando eu estou bravo, ouve quando eu berro, quando eu falo tudo, e está sempre aqui. A todas as pessoas que já participaram do Silver Mammoth lá atrás, então fazem parte dessa história. Então agradeço a todos aí, a todas as pessoas que dão uma força, que colocam o nome do Silver Mammoth aí, seja num blog, seja numa matéria, eu só tenho a agradecer a todos aí. Valeu? Valeu. E pessoal que está assistindo, curtam, mas assistam. A entrevista é longa, mas tenham paciência um pouco na vida e assistam, que eles tiveram muito o que dizer. Eu acho que é muito válido isso. Você tem que conhecer a história da banda e as impressões pessoais em muitos assuntos ligados à música. Então eu peço ao pessoal que assista, curta e compartilhe e divulgue para muitas outras pessoas conhecerem não só a banda, mas como o trabalho no todo, tá ok? Então agradeço de coração mesmo. Valeu, cara. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Valeu.
Nature